Chegamos agora ao segundo bloco do programa especial de aniversário da cidade de João Pessoa. 436 anos de fundação da capital paraibana. E vamos conversar com duas mulheres que vão falar sobre a vida delas, mas nesse cenário tão lindo que a gente já conhece da cidade de João Pessoa, em tempos diferentes. Nós temos aqui a nossa maestrina, musicista, Socorro Estrela, e a professora e historiadora, cidadã pessoense, Ana Leal. É um prazer enorme receber vocês aqui no programa especial. E eu queria começar com você, Socorro Estrela. Quais são os momentos que você lembra de João Pessoa, já que você é musicista, maestrina, que você falasse um pouco da cultura de João Pessoa, num contexto diferente do que a gente já conhece, especialmente para os jovens que estão nos acompanhando, os anos 80 e 90 aqui na nossa capital. Ok, Rosângela, eu cheguei aqui em 86 para fazer o curso de música e cheguei numa época de efervescência cultural muito grande na cidade de João Pessoa. Nós tínhamos a orquestra sinfônica reconhecida nacionalmente, então nós tínhamos músicos de primeira linha. Ainda temos, lógico, mas nos anos 80 eu considero que foi assim o auge da orquestra sinfônica da Paraíba, e eu cheguei nessa época. Então os movimentos culturais, os compositores, os festivais que haviam aqui, lá no Espaço Cultural, o FENARTE, era um palco de grandes artistas. Então logo que eu cheguei para o curso de música, eu tive contato com esses músicos, com essas pessoas, e já entrei em coral, já fui cantar em coral, e daí estagiar no SESC. O SESC, outro ponto de cultura na nossa cidade, muito importante, que desenvolveu vários festivais da música popular paraibana. E então era uma época de vários barzinhos com música ao vivo. Então foi uma época realmente muito efervescente para a cultura paraibana. Obrigada, Socorro. Professora Ana Leal, a senhora já teve tantas participações aqui na TV Câmara, em programas especiais, falando sobre a história de João Pessoa. Mas eu gostaria que a senhora falasse um pouco da sua história, do que a senhora lembra lá no passado, na infância ou na adolescência, vivendo aqui em João Pessoa. Eu tenho grandes lembranças, inclusive o meu maior amor é o Rio Paraíba e João Pessoa. Então acho que já dá para entender o que eu sinto por essa cidade. Ela é um baluarte na minha vida, porque eu me dediquei de vida, corpo e alma a essa cidade para demonstrar exatamente o que eu usufruí dessa cidade. Apesar de ter nascido em Alagoa Nova, mas hoje eu sou de João Pessoa, e eu fico com muita alegria de poder dizer como é bom ser pessoense. Primeiro, eu tive momentos difíceis. Por exemplo, eu tive fases que meus irmãos passaram dificuldades com o período de 64. Nós éramos pessoas mais instruídas, e você sabe que estudava um pouco naquela época incomodava. E, na realidade, o que eu mais amo em João Pessoa foi a minha vida. Eu fui nadadora do Astreia, fui funcionária do Astreia, participei de toda a vida do Astreia. E outra coisa mais interessante, eu me dediquei, quando eu terminei História, aí eu recebi um recado de alguém: sai de História, vai para Paraíba que tu ganha dinheiro. Olha só o que eu ouvi. E eu vivo disso. Eu vivo da história da Paraíba. Mas para isso eu precisei conhecer os 223 municípios para poder me preparar para as perguntas que poderiam vir. Então daí que eu participei sempre com vocês nos momentos maiores. E a minha alegria de estar aqui é dizer que eu, apesar dessa idade, apesar de eu estar com uma idade com mais de 70, mas estou plena de saúde, porque o meu alimento físico é Paraíba. Socorro, o que é que você lembra? Qual é a imagem que você tem mais forte na sua memória da cidade de João Pessoa? Eu sou uma pessoa apaixonada por mar e eu amo essa orla de João Pessoa, tanto a orla urbana como o litoral sul. Eu sou apaixonada por essa cidade. Se fosse para escolher, se eu fosse de outro lugar, eu ainda assim escolheria morar nessa cidade, porque aqui nós temos tudo de bom.
que marca na sua memória de mais forte na cidade de João Pessoa? O momento que eu entrei no Rio Paraíba e entendi como foi toda a história. Quando eu vim à catedral, sabia que era o marco maior que o São Sebastião mandou. E depois eu fui a Santa Rita e vi a São Sebastião. Então essas igrejas, essas duas igrejas marcaram muito a minha vida junto com o Rio. Mas o que eu acho mais interessante foi quando eu na realidade resolvi fazer de João Pessoa o seio de estudo. A senhora criança, a senhora adolescente, de que maneira a senhora definiria João Pessoa naquela época e hoje, que continua com a mesma característica, transformada, mas ainda a mesma característica? Eu ainda acho João Pessoa a segunda cidade mais verde do mundo, perdendo só para Paris. Porque o verde é uma coisa muito forte. E outra coisa, para mim não mudou, porque eu estou sempre andando, eu estou sempre caminhando, eu estou vendo que as coisas mudam, se modernizam, mas a raiz da história fica. Você é que tem que ter a respeitabilidade de trazer aquela história com bases. Então, por exemplo, eu estou aqui no Pavilhão do Chá, mas eu não falo do Pavilhão do Chá sem falar de João Pessoa, do presidente, sem falar de todas essas casas que aí foram outro tipo de moradia. Então, eu acho que essa respeitabilidade e também o que falta é o reconhecimento da importância dessa cidade. Professora, a gente vai dar uma pausa, porque agora a repórter Sueli Gonçalves vai mostrar para a gente a João Pessoa de hoje, mostrando o que a nossa cidade tem, um conjunto de história e um conjunto de modernidade. Vamos ver na reportagem de Sueli Gonçalves. Não é nenhuma novidade que João Pessoa está entre os destinos mais lindos do Brasil, principalmente por conta das inúmeras praias paradisíacas e pela forte cultura regional. Cercada de verde e banhada não só por belas praias urbanas, os rios também compõem as belas paisagens naturais. São 13 rios e 4 riachos que cortam a capital. Os mais conhecidos são o Rio Sanhauá, que margeia o centro histórico e onde nasceu a cidade, e o Jaguaribe, que é o maior rio urbano da cidade, com 21 quilômetros de extensão. Começa no bairro do Esplanada e percorre 8 bairros até desaguar no Rio Paraíba. Com tantos rios dentro da cidade, os impactos da ação humana são inegáveis. Só o esgotamento sanitário despeja de maneira ilegal 1,5% do total do escoadouro das residências. 25,6% utilizam fossa séptica não ligada à rede, 7,6% ligada à rede e os demais 65,3% utilizam rede geral ou pluvial para o esgotamento sanitário. Com quase 18 mil empresas, 61,6% da população acima de 14 anos tem algum tipo de trabalho remunerado, segundo dados do IBGE. João Pessoa representa aproximadamente 32% do produto interno bruto da Paraíba e se consolida como a cidade que mais colabora com os bens e serviços finais produzidos na Paraíba. Ao longo dos seus 436 anos, João Pessoa alcançou a marca de 817.511 habitantes, segundo o IBGE, 64 bairros, 204 praças e uma intensa e crescente verticalização imobiliária para uso residencial multifamiliar. Em 2019, o número de prédios aumentou, passou de 30% para 33,7% no mesmo período. Embora casas ainda sejam maioria no total de domicílios pessoenses, o percentual estimado tem diminuído nos últimos anos, de 69,9% em 2016 para 66,1% em 2019. Ainda de acordo com a última pesquisa nacional por amostra de domicílios, em 2019, havia, em média, 3 moradores por domicílio em João Pessoa. No final da década de 50, o centro histórico foi o local que marcou o início do processo de verticalização da cidade.
A verticalização em João Pessoa, eu considero que ela se deu em 3 fases. Se a gente for voltar para a primeira fase, é o quê? No fim da década de 50, década de 60. Então, quando começaram a surgir os edifícios mais altos de João Pessoa, isso foi no centro da cidade e eram mais edifícios administrativos. O próprio Estado foi o agente que levou a essa primeira fase de verticalização com uns poucos edifícios residenciais na orla. Claro que também tinha verticalização para habitação social, mas assim, houve uma concentração dessa verticalização no centro. O prédio onde é a atual sede do INSS, o Manuel Pires, que fica bem ao lado do Parque da Lagoa, e o Residencial Caricé são exemplos do pontapé inicial desse processo. Já o segundo momento de crescimento vertical foi no final da década de 70, quando as edificações chegaram à praia, tendo como marco o edifício Borborema e o João Marques de Almeida, no bairro Cabo Branco. Mais ou menos na década de 80, houve um novo ciclo de verticalização que aí sim já foi massivo na orla, com edifícios mais verticalizados para a função de habitação. E aí esses bairros Manaíra, Tambaú, parte de Cabo Branco também, mas como Cabo Branco tem um trecho que já tem a barreira, então o escalonamento que é colocado não permite tanta verticalização ali na orla, né? Bessa, então essa foi a segunda fase. E a terceira fase vem nos anos de 2000, em 2005, quando a legislação sobre a outorga onerosa ela é aprovada, e isso permitiu essa verticalização já bastante agressiva, não só na orla mas assim, em vários bairros da cidade, assim, de edifícios. Se antes a verticalização era edifícios de 8, 10, 12 andares, agora você tem 30 andares, às vezes até 40. Uma característica particular de João Pessoa e de toda a região litorânea da Paraíba é a proibição da construção de prédios com mais de 12 metros de altura na orla. O artigo 164 da Emenda Constitucional número 1, de 1970, já proibia construções com mais de 2 pavimentos na primeira avenida da orla. Mas só em 1989 que o artigo 229 da Constituição Estadual que concretizou essa proibição. A gente tem uma legislação que é estadual, que impede que nos 500 primeiros metros, né, na orla, não é que não se possa verticalizar, se pode, mas tem uma restrição e à medida que você vai se afastando do mar, essa restrição vai diminuindo, ou seja, o edifício pode ser um pouco maior, um escalonamento, né? Se você fizer um esquemazinho de escala, né? Do máximo, você viria uma escadinha, né? Os edifícios vão podendo ficar cada vez mais altos, mas depois desses 500 metros, aí é liberado, vale a outorga onerosa. Então, isso é muito patente, por exemplo, Tambaú, Manaíra, o próprio Bessa, assim, você percebe claramente, se você tiver um ponto de vista, né, em que você consiga ter uma visão assim abrangente, você percebe claramente esses 500 metros e como de repente tem o escalonamento e de repente tem aqueles prédios altíssimos, né? Porque estão além. Agora, claro que esse escalonamento, ele tem algo muito importante que é assim, a preservação de uma paisagem na orla, que é salutar. Eu vejo como positiva, porque você tem uma orla mais aprazível, você na praia, né, não tem aquele problema de meio-dia a praia já tá na sombra, tem questões de conforto ambiental, né, você não tem a criação de uma barreira massiva, né, na primeira linha da praia. E isso também torna a nossa orla mais especial, né? O edifício Presidente João Pessoa, popularmente conhecido por 18 andares, foi construído em 1958. Ele foi um marco para a construção civil e de causar espanto devido ao número de pavimentos para a década de 50. Mas se os 18 andares causou espanto e admiração, o que dizer dos 54 andares do Turgeneve, que teve o início da sua construção em 2011 e concluiu em 2018?
Construído no bairro Altiplano, o Turgeneve tem 182,3 metros de altura, divididos em uso residencial, comercial e empresarial, sendo o prédio mais alto do Nordeste e o segundo do Brasil, o que proporciona uma vista privilegiada de quase toda João Pessoa. Quando o projeto do Turgeneve ele veio aqui para João Pessoa, principalmente para o bairro do Altiplano, foi enxergado de fato essa possibilidade. E o interessante falar desse empreendimento é que ele trouxe tendência para o mercado imobiliário, não só aqui da cidade, mas também de todo o estado. O complexo Mix Building que o Turgeneve apresenta, por ter 3 segmentos, que é o empresarial, comercial e residencial. Então você pode morar, você pode trabalhar aqui no Turgeneve e você também pode se divertir, fazer uma boa refeição e ter um espaço realmente que você pode contemplar. Então essa foi a ideia de trazer o Turgeneve aqui para João Pessoa, um empreendimento que agrega muito no ponto turístico aqui. Foi criado no Turgeneve, na sua ponta, um mirante que permite a visitação de muitas pessoas, muitos turistas que vêm de outros estados para cá para ver a vista, que é uma vista formidável, belíssima, que você consegue enxergar a cidade em 360. Dentro desse processo de evolução crescente da construção vertical da cidade, João Pessoa vai se modernizando e, ao mesmo tempo, conservando a história contada pelo concreto, que firma ainda mais a característica de um lugar onde o passado e o presente estão lado a lado. Falar de João Pessoa, sem tratar desse momento que nós estamos vivendo de pandemia, quase 2 anos, a gente não tem como não tratar disso. De que forma essa pandemia impactou a sua vida, Socorro? De forma muito marcante, porque eu que trabalho com coral, a gente precisa desse contato todo o tempo. O canto exige essa ligação, né? O maestro com os coralistas, e aí foi uma coisa muito impactante para a gente. Foi quando eu tive a ideia, não, a gente não pode parar, vamos fazer nossos ensaios online. E aí tive que aprender edição de vídeo para entender mais dessas ferramentas para fazer os ensaios online. Foi aí que a gente começou a ensaiar o Coral da Câmara de João Pessoa online, gravar vídeos para funcionar como as apresentações. A gente vive hoje se preparando para o futuro. A senhora acha que João Pessoa tem esse olhar para o futuro? Eu estou sempre acompanhando as novas avenidas, as aberturas, porque é isso que faz a mobilidade se desenvolver e surgir novas artérias. Eu acho que a cidade não parou, não. Eu acho que o que falta é um novo olhar. E é com esse olhar para o futuro, para desenvolver a cidade com sustentabilidade, que nós vamos chamar agora a repórter Sueli Gonçalves. Ela traz uma reportagem que fala de João Pessoa com esse olhar para o futuro, com investimentos certos para o meio ambiente, para a mobilidade urbana. Vamos ver. Mais de 800 mil habitantes e, muito em breve, 1 milhão. Como João Pessoa está se preparando para isto? A proposta é crescer sem agredir tanto o meio ambiente, criar medidas sustentáveis de reaproveitamento de recursos naturais para que nossa cidade seja cada vez mais, tudo aliado à tecnologia. Projetos importantes para garantir uma boa qualidade de vida e respeito ao meio ambiente estão sendo planejados e a tecnologia estará cada vez mais presente no dia a dia da cidade. O Extremotec é um exemplo de cooperativismo para desenvolvimento científico e tecnológico. O Extremotec ele foi instituído através de uma lei municipal que estabelece uma diminuição da alíquota de 5% para 2% para as empresas locais na hora de você pagar o ISS, né, que é o Imposto sobre Prestação de Serviço,
obviamente, ele é local e essas empresas ganham uma condição competitiva muito melhor diante do cenário que se avizinhava, que era que o próprio Rio Grande do Norte tem também, mas mais nitidamente Pernambuco, com o Porto Digital e Barueri e outras iniciativas que tem aí a nível municipais e estaduais que davam essa isenção. Então, após essa lei, o Extremotec consegue dar a mesma condição competitiva para as empresas locais, tá? E qual é a importância dele? Ele, além de dar essa condição competitiva, ele consegue absorver a mão de obra, porque João Pessoa ela passou a ser um celeiro de produção de mão de obra em tecnologia. Então, as pessoas antes tinham que sair daqui para trabalhar em condições igualitárias a quem estava trabalhando numa grande empresa em São Paulo. Hoje, não. O programa João Pessoa Sustentável, que já está em execução, traz mudanças impactantes no cenário da cidade. Hoje nós temos 2 grandes projetos voltados para a recuperação ambiental, vamos dizer assim, que são relacionados à área do antigo lixão do Roja e Rio Jaguaribe. O antigo lixão, existe um grande passivo ambiental relacionado à deposição de resíduos de forma inapropriada durante muito tempo. Esse lixão foi encerrado, porém existe o passivo, que é um contaminante de solo e de água subterrânea. Então, estão sendo iniciados agora os primeiros estudos para mapear qual é esse contaminante, como está a situação e traçar as medidas de recuperação. O Rio Jaguaribe é um rio que nasce e morre dentro da cidade. Então, ele perpassa todo o território e hoje tem uma característica de ser insalubre. Então, nós vamos fazer estudos iniciais para qualquer tratativa que se dê. Nós precisamos entender atualmente qual a situação do rio em relação à água, sedimentos. Vamos fazer um estudo de ocupação das margens, 100 metros para cada lado. Vamos entender qual é essa ocupação atualmente, né? Se tem pequenas indústrias, oficinas, todo lançamento de efluentes não tratados. A gente vai tentar entender essa situação para poder traçar medidas depois disso. A tecnologia também vem chegando com a construção de um centro de monitoramento, onde câmeras serão espalhadas por toda a cidade, fazendo o acompanhamento nas ruas e também nas escolas. Na mobilidade, semáforos inteligentes também serão uma realidade. Hoje a gente tem certos picos, lógico que é picos, no começo do dia, no fim do dia, onde a gente fica ali esperando um sinal abrir. Olha, para o outro lado não tem tanto. Vai ter que esses sinais vão ser inteligentes, quando ele chegar a uma certa quantidade de carros parados, ele vai ter uma limitação, ele abre aquele sinal e fecha o outro, ele não vai obedecer aquele tempo, isso vai fluir com mais rapidez, vai se poluir menos. As câmeras também serão utilizadas para fazer medições nos espaços onde as edificações estarão sendo construídas, trazendo mais segurança e praticidade à fiscalização pelo poder público. Nessa planta genérica de valores, vamos ter uma alta tecnologia, vai se filmar João Pessoa por cima e por baixo, correto? E esse escaneamento a laser, ele vai lhe dar o prédio de uma perfeição que em erro em altura ou em largura é de 6 centímetros. Então, esse negócio, você está construindo uma coisa, passou daquele limite, aí vai ver que você já extrapolou, não precisa um cara medir, e você vai ver onde é que estão as regiões mais densas, menos densas. Aliado a todo esse momento de melhoria do espaço urbano, a construção civil também vem dando um novo olhar para os empreendimentos. O uso cada vez mais controlado dos recursos naturais estão sendo pensados. A questão da sustentabilidade, basicamente, é você fazer um empreendimento, né, onde você gaste menos energia em sua operação, né? E durante a construção também existe a questão dos materiais, equipamentos que você vai estar utilizando, de onde eles vêm, né? Que é a questão da emissão de carbono. Quanto mais longe o equipamento vai ser trazido, então vai gastar mais diesel, então você vai ter mais emissão de carbono.
o material que você vai utilizar, o processo de fabricação vai precisar de muita energia, então essa energia também faz com que você tenha emissão de carbono. Então a gente sempre tenta, tanto na fase de construção quanto na fase de operação, né, fazer um projeto e um planejamento de tal maneira que globalmente você tenha uma eficiência energética melhor, um custo-benefício melhor, né? Esse empreendimento no Altiplano é um dos grandes exemplos de construção sustentável. Trouxe execução a preocupação com a economia de energia e o reaproveitamento de água das chuvas. Você tem drenos aqui, por exemplo, nos jardins, né? E esses drenos fazem o quê? Captam água, não deixa ir para o lençol freático, leva isso para uma tubulação, isso é filtrado e jogado dentro da cisterna, né? Toda a água de chuva que cai, aquela que bate na parede e escorre, ela acaba caindo ou no jardim, então ela é drenada dessa maneira, né? Ou ela cai em canaletas, né? E essas canaletas elas acabam sendo ligadas a tubulações hidráulicas que levam para a cisterna. O ar-condicionado ele acaba usando energia conforme a carga térmica que você tem, né? Isso quer dizer o quê? A incidência do sol aquece as paredes, aquece, né, transpassa as janelas e isso tudo se converte em calor, né? Num edifício sustentável, o que você faz então? Paredes que são com tramitância de energia calórica menor, para que você tenha o quê? O aquecimento interno menor. Toda essa tecnologia pode deixar mais caro o empreendimento, porém é uma economia no amanhã e um imenso benefício para o meio ambiente, que tem menos extração dos recursos. Tem tecnologias que implantadas, elas têm custos mais altos. Mas, de qualquer forma, ela não tem impactado de forma grave, pesada, o custo não. São várias ações de sustentabilidade que faz com que nossos projetos cada vez melhorem e a cidade de João Pessoa ganha com isso, porque cada vez mais nós somos uma capital atraente, não só para quem mora aqui, mas para o turismo e para também quem quer uma segunda residência, por exemplo. Vimos que a tecnologia ela pode ser aliada do meio ambiente. Mas você sabia que você também pode e deve contribuir para uma cidade mais consciente? Os moradores do Jardim Oceania já descobriram como, com a Ecopraça. A Ecopraça Jardim Oceania, em João Pessoa, é um exemplo de organização coletiva em prol do meio ambiente. Uma área como essa, onde está a Ecopraça Jardim Oceania, era uma área onde só havia lixo e entulho da construção civil. A comunidade se juntou, começou a tirar o lixo em parceria com a prefeitura, que foi nossa parceira sempre, e começamos a cultivar uma horta. E a partir dessa experiência fomos plantando várias espécies aqui da Mata Atlântica, né? Nós temos várias espécies, nós temos aqui mais de 90 plantas aqui cultivadas pela comunidade. Então é bem simples, nós nos preocupamos com a qualidade de vida do nosso entorno, convocamos a comunidade para participar desse trabalho. Nós temos a Associação dos Moradores e Ambientalistas do Jardim Oceania. Através dessa associação, a Anjo, nós reunimos a comunidade para cuidar do meio ambiente. Então, nós transformamos essa área, que você vê hoje uma área verde, com mais de 90 espécies plantadas. Nós trazemos a comunidade para cuidar desse espaço. Então, isso é um exemplo de transformação social. A experiência da Ecopraça fez com que a gente fosse enxergando ao redor outros espaços que têm o mesmo potencial. O Ecobosque existe, assim como a Ecopraça, eram espaços ociosos, né? Mas que os moradores aqui ao redor, né, desses espaços, viviam tentando, enfim, potencializar o uso, né, pela comunidade. A Universidade Federal tem sido uma parceira, porque tem projetos que dialogam conosco aqui. As trilhas o conceito cultural vem no interesse de também se transformar numa divulgação da cultura, né, brasileira. Então, autores como Augusto dos Anjos, Vinícius de Moraes, eles são apresentados aqui através de totem. Então, escolas vêm para cá também fazer esse trabalho com as crianças. Então, a ideia da gente é essa, e a gente espera ter esse espaço preservado e que
as autoridades continuem fazendo isso. Já surgiu uma outra experiência aqui, o Bosque das Corujas, já tem outros movimentos na cidade querendo dialogar conosco para trocar ideia com essa experiência. Essa união entre gestores governamentais, tecnologia e a comunidade em benefício para o meio ambiente é o diferencial para uma cidade cada vez mais sustentável, humana e tecnológica. Isso é o que podemos esperar para uma João Pessoa no amanhã. De olho no futuro, a gente traz agora uma situação inusitada, mas que é muito comum na vida de todos os professores, eu acredito. Nós estamos aqui no Pavilhão do Chá, conversando com o Socorro Estrela, e aí aparece o Lucas, que chega e diz: eu fui seu aluno, professora. Participou de um coral aqui em João Pessoa, Lucas? Jovem Unimed, com 15 e 16 anos. João Pessoa tem essa vocação para a musicalidade? Sim, sim, com certeza. Nós somos privilegiados porque a música em todo o país, a música da Paraíba é reconhecida em todo o país, em todo o país, tanto a música sinfônica como a música coral. Nós temos aqui festival de coral, Festival Paraibano de Corais. Nós já tivemos aqui muitos encontros de corais, corais nas empresas, corais nas instituições públicas e privadas, corais nas igrejas. Então, o movimento coral aqui em João Pessoa é muito valorizado, é muito amplo. É tanto que nós temos agora num programa aí de crianças cantando várias candidatas da cidade de João Pessoa, né? No The Voice, exatamente. Então, são muitos talentos. A gente só precisa ter instituições que valorizem isso. E Lucas teve a sorte, eu digo a sorte porque ele pôde escolher, ele teve o contato com a música e eu acredito que ele vai falar das coisas boas que ele aprendeu no coral. Através do coral Jovem Unimed eu tive a oportunidade de conhecer compositores, conhecer lugares novos. A gente fez apresentações aqui na Lagoa, fez apresentações em shopping, a gente foi em vários lugares. Então daí eu tive a oportunidade de aprender sobre música, aprender sobre compositores, aprender um pouquinho de história e até hoje tive outras oportunidades, até porque eu canto em instituições ainda. E eu faço parte de uma igreja e canto no coral de lá. E vou para outras igrejas cantar também. Olha que bacana, não é, Socorro? Muito gratificante para qualquer professor ter um aluno assim. A senhora já encontrou também muitos alunos que fazem esse reconhecimento, não fazem? Meu nome hoje é Ana Leal Paraíba, por conta deles. Eles que botaram esse apelido e eu não consegui tirar, com muito orgulho, né? E assim, eu sou uma pessoa que acho que o aluno é primeiro amigo, depois aluno. Eu acho que a amizade com o aluno é quase que um compromisso com quem é educador. A amizade é fazer com que ele goste do que ele está estudando. A amizade é fazer com que ele ame do jeito que eu me transporto a amar. Eu acho que é isso aí. Que bacana, professora. Então, gente, nós terminamos esse programa especial de aniversário da cidade com estas duas educadoras, uma professora de história, uma professora de música. E a gente vai encerrar com música, viu? Socorro Estrela. A gente gravou com o coral. Quantas pessoas tem no coral da Câmara? O coral da Câmara tem 28 componentes e a gente vai fazer uma homenagem mais que maravilhosa para essa cidade linda, João Pessoa, cantando o nosso hino popular, Meu Sublime Torrão. Então, vocês fiquem aí. A gente encerra o programa, agradece a sua audiência e você fica agora com o coral da Câmara. Onde o
sublime torrão. A minha terra, que só encerra belezas mil, pode ser chamada a namorada do meu Brasil. Minha terra tem o cantar dos passarinhos, na lagoa os gancinhos, com seus nados devagar, as morenas tão gentis, ostentando seus perfis, numa noite de luar. Não tem a fama da baiana, mas a paraibana sabe amar, tem sedução. Paraíba hospitaleira,